A Serra da Estrela. Conhecida por muitos como sendo a serra mais alta de Portugal continental, esta componente ocidental da grande Cordilheira Central Ibérica é muito mais do que isso. Até hoje, poucos descobriram as florestas que existem nos vales profundos e quase inacessíveis desta serra. Apesar das elevadas temperaturas que se fazem sentir nestes vales, algumas das plantas mais belas do nosso país continuam a dar-se bem aqui. A vida na serra é dominada por relações alimentares complexas, onde não faltam presas e predadores. Os seres que habitam a serra encontraram formas de resistir ao rigor que marca certas alturas do ano. A passagem dos meses é marcada pelo ciclo intemporal das estações do ano. Todos os anos, a serra exibe um espetáculo de uma beleza única. O da neve, que graciosamente cobre as manchas de floresta que ainda restam. Durante alguns dias, o grande manto branco esconde os contornos da paisagem com a promessa de uma existência breve. A neve transforma-se agora numa verdadeira dádiva. A água que vai escorrer para os maiores rios do centro de Portugal e encher de vida incontáveis habitats, desde aqui até ao Oceano Atlântico. Esta é a Serra da Estrela como nunca a viu. A altitude, a natureza da Serra da Estrela. A serra alberga a maior área protegida do país, com mais de 80 mil hectares. O Parque Natural da Serra da Estrela foi criado em 1976. O Estatuto de Proteção reconhece o papel da presença humana na transformação da paisagem da serra, uma interação que dura há milhares de anos. A construção em granito, característica de muitas das aldeias da serra, é um bom exemplo da estreita relação que o homem estabeleceu com a geologia do seu ambiente. Não se trata apenas de uma prova do engenho humano, mas também de uma lembrança do tempo em que a sustentabilidade não era uma escolha, mas sim um modo de vida. Existem aqui vestígios da presença humana desde tempos imemoriais. E muitas são as lendas que foram ficando ao longo da história. Diz-se, por exemplo, que foi aqui que nasceu Viriato, uma figura incontornável da história popular portuguesa. A diversidade cultural ao longo da serra está bem patente, não só na arquitetura, mas também em alguns costumes.
verdade é que, até há pouco mais de 30 anos, poucas eram as estradas existentes, o que fez com que as povoações vivessem num isolamento quase total. A diversidade das construções reflete os materiais presentes em cada região. Nas vertentes norte e este da serra, prevalece o granito, manifestamente presente nas povoações dessas encostas, enquanto que nas vertentes sul e oeste, o material predominante é o xisto. Hoje, muita desta diversidade tende a perder-se para dar lugar a construções mais modernas. Ao longo da história, a atividade humana foi alterando significativamente a paisagem da serra. E nos últimos 50 anos, esse impacto acentuou-se profundamente, tendo-se perdido muito mais em biodiversidade e identidade cultural do que nos séculos anteriores. As cicatrizes desta relação antiga entre a serra e o homem estão bem patentes numa das principais atividades económicas da região. Joaquim tem cerca de 80 animais, entre cabras e ovelhas. Vive numa pequena aldeia do distrito da Guarda com 400 habitantes. Ele aprendeu com o pai a vida de pastor e nunca teve outra profissão. Houve tempos em que vendia à lã das ovelhas, mas atualmente vende apenas os cabritos e os borregos, que continuam a ter bastante procura. Apesar de ainda haver um grande número de pastores na região, o futuro desta atividade é incerto. São cada vez menos os jovens que permanecem nas aldeias para aprender este ofício, e o trabalho duro e fisicamente exigente não atrai a população desempregada das grandes cidades. Esta é uma forma de exploração dos animais relativamente suave, bem melhor do que serem submetidos a métodos de produção industrial. Como seria de esperar, a qualidade dos produtos também reflete essa diferença. O feno é apenas um aperitivo, um suplemento. A refeição virá depois. Todos os dias, Joaquim leva o seu rebanho para um terreno que tem a cerca de 1 hora de caminho e onde passará a maior parte do dia. Há muito que foi derrubada a floresta que existia aqui, justamente para dar lugar ao aproveitamento das terras por parte das populações que se instalaram nesta zona. Apesar das semelhanças, há uma grande diferença entre a sua época e a do seu pai. O resultado da transformação da paisagem foi o desaparecimento de grandes áreas de floresta, absolutamente essenciais para a sobrevivência de muitas espécies, que se extinguiram localmente, como as grandes águias, os grifos ou os veados que outrora habitavam esta serra. Os lobos também há muito que desapareceram, perseguidos até ao extermínio. Joaquim recorda-se bem destes animais que de vez em quando lhe levavam uma ou outra ovelha, causando prejuízos nem sempre fáceis de aceitar. Ainda assim, quando lhe perguntam se está contente por já não existirem lobos, Joaquim responde que não se ganhou muito com o seu desaparecimento, porque os habitantes da serra passaram a ter outro problema. Desde que o único grande predador foi extinto, o número de javalis tem aumentado consideravelmente. Este descontrolo tem causado prejuízos avultados nas culturas agrícolas, uma atividade económica importante
para muitas famílias que vivem na serra. O seu apetite voraz e a elevada taxa de reprodução fizeram com que a espécie tenha proliferado por todos os habitats da serra. As autoridades que gerem o Parque Natural afirmam não ter meios para controlar as populações de javalis, vendo-se obrigadas a ensaiar alternativas para resolver este problema e a seguir uma estratégia de abate regular de javalis. É frequente haver consequências inesperadas e negativas quando se interfere de forma tão profunda no ecossistema, e a extinção de uma espécie tem sempre implicações dramáticas. A orientação da serra permite distinguir dois tipos de clima. A vertente sul, com maior exposição solar, é dominada pelo clima mediterrâneo e tem uma flora característica dessa região. A vertente noroeste, com menos horas de exposição solar e uma temperatura inferior, é influenciada pelo clima atlântico. A orientação da serra representa uma barreira ao avanço das massas de ar vindas do Atlântico. À medida que o ar sobe, formam-se grandes aglomerados de nuvens que descarregam o seu precioso conteúdo na forma de precipitação. Para além de cobrir a serra com o nevoeiro repentino que os naturais daqui conhecem bem, estas nuvens ocasionam cenários de precipitação muito próprios. E no inverno, isso tem um significado muito especial. A queda das primeiras neves é sempre motivo de entusiasmo na Serra da Estrela. Lentamente, a serra ganha vida nova e a sua face mais especial começa a revelar-se. Para muitos animais, isto significa uma diminuição clara de atividade. Mas para os seres humanos da serra, a neve traz um bom presságio. Começam a chegar os visitantes, que vêm ver a região vestida de branco. A neve impõe uma serenidade solene à serra, mais evidente nas áreas acima dos 1400 metros. Aqui o frio é avassalador e toda a fauna e flora da serra vivem num estado de dormência. As árvores deram já os seus frutos, como os carvalhos e os castanheiros. As aves já voaram dos ninhos e apenas os pinheiros mantêm as suas folhas, habituados que estão às temperaturas mais baixas do continente. A neve e o gelo são os grandes agentes transformadores da paisagem. E nas últimas eras glaciares moldaram os vales mais impressionantes da Serra da Estrela. Hoje têm um efeito menos marcante, mas não menos importante. As neves que permanecem no cume da serra atuam como uma grande reserva de água que será preciosa muito em breve. O inverno acabará, mas antes disso, ainda irá testar a capacidade de muitos dos habitantes da Serra da Estrela. O degelo começa com uma gota. No final do inverno, a temperatura aumenta e as camadas de neve compactada vão começando a ceder gradualmente. O gelo começa a derreter
E a serra liberta as enormes reservas de água cristalina que acumulou durante meses. Pelas várias encostas escorrem regatos e ribeiros que eventualmente se unem, formando cursos de água cada vez mais caudalosos. Pelo caminho vão desgastando as rochas e transportando sedimentos e minerais que estavam retidos nestes granitos há milhões de anos. À medida que descem a montanha, os cursos de água banham uma galeria de árvores ripícolas, criando um tipo de habitat característico deste local. Em breve os animais irão mostrar as suas cores, anunciando que estão prontos para a mudança de estação, ansiosos pela abundância que se avizinha. Estas águas são pobres em matéria orgânica, mas muito ricas em oxigênio. E é por isso que muitos insetos escolhem pôr aqui os seus ovos. E as larvas recém-nascidas servem de alimento às aves insetívoras. A água abre caminhos sinuosos que ficam muitas vezes afastados do olhar humano, criando recantos inigualáveis para se construir uma vida e estabelecer um território. Este é o melro d'água. O melro d'água é um especialista a mergulhar. As suas asas estão adaptadas a isso. Raramente voa mais de umas dezenas de metros de cada vez. Ele vive, reproduz-se e alimenta-se aqui. O rio é a sua casa. Os olhos estão perfeitamente adaptados para ver debaixo d'água. E as suas penas oleosas são totalmente impermeáveis, permitindo-lhe permanecer seco enquanto procura alimento. O melro d'água não é o único passeriforme que procura alimentar-se das larvas que estão escondidas debaixo dos seixos do rio, mas é o único que consegue mergulhar para as capturar, e isso faz dele o mestre dos rápidos. As pequenas larvas de inseto são uma excelente fonte de proteínas e por isso constituem um alimento muito valioso para os animais que em breve irão submeter-se aos esforços da época da reprodução. Para o melro d'água, o mais importante é assegurar um bom território de caça, porque tudo dependerá disso. Tanto a fêmea como o macho irão agora cumprir os rituais que a estação impõe e manter-se-ão ocupados durante os próximos meses, até ao momento em que as futuras crias saiam do ninho. À medida que avançam pelo vale, as águas perdem vigor e o leito do rio é agora largo, com um caudal sereno. São estas galerias de árvores que tornam possível a vida de muitos animais, que dessa forma ficam protegidos da perturbação humana e têm aqui abrigos que podem usar de uns anos para outros. Estamos agora no território de um caçador muito eficaz do mondego. Tal como o melro d'água, a lontra também está perfeitamente adaptada à vida na água. Tem 2 camadas de pelo completamente impermeáveis, uma visão que está mais adaptada para ver dentro da água do que fora dela, e as suas patas têm membranas interdigitais que fazem lembrar barbatanas. Aqui o seu número tende a estabilizar. Parece que conseguiram atingir um equilíbrio com as populações rurais. Oxalá as coisas se mantenham assim. A Serra é o berço de 3 importantes rios portugueses. O Rio Alva, que irá servir de afluente ao Rio Mondego, o Rio Zezer, que desagua no Tejo, e por fim o maior rio do território português, o Mondego.
Todos eles encerram histórias de sobrevivência. Mas, para as conhecermos, temos de esperar pelo cair da noite, quando a serra assume uma outra faceta e nos deixa entrar num reino bem diferente. É nesta altura que a maioria dos anfíbios se deixa ver. Os tritões começam a abandonar os esconderijos onde passaram o dia. Os machos apressam-se a ocupar os locais de reprodução. Procuram chamar a atenção das fêmeas, garantindo um bom local para se reproduzirem, junto da água, mas têm de o fazer em silêncio, para não atraírem atenções indesejadas. Eventualmente, os mais audazes arriscam avançar em busca de uma parceira. Há um outro anfíbio na serra, que é o habitante mais comum dos musgos que crescem próximo das águas mais cristalinas. A salamandra lusitânica é endémica do noroeste da Península Ibérica e a serra representa o limite meridional da sua distribuição. Estão circunscritas a zonas muito úmidas, dado que respiram quase exclusivamente através da pele, que tem de estar sempre molhada. São extremamente sensíveis à poluição, precisam de ambientes escuros e só saem à noite para procurar alimento. A noite protege-as do calor e dos raios de sol, mas está repleta de perigos e, tal como os tritões, têm de permanecer silenciosas e causar a menor perturbação possível. Neste mundo microscópico, a salamandra é capaz de detectar os movimentos mais ténues, mais insignificantes, quer na superfície da água, quer no ar à sua volta. E os seus sentidos, extremamente apurados, são essenciais para conseguir caçar. As suas presas pesam menos de 1 grama e só com instrumentos de precisão é possível detectar a sua presença. Devido à sua dependência de um habitat com características próprias e ao facto de existir apenas no noroeste da Península Ibérica, esta espécie de salamandra é extremamente frágil. Esperemos que continue na serra por muitos anos. A paisagem é pintada com as cores da aurora e nas silhuetas de granito começam a aparecer os habitantes da Serra da Estrela, com um novo fogo, prontos para a estação que se aproxima. Este é um búteo vespeiro, uma ave de rapina extremamente rara nesta altura do ano. Vem a Portugal só para nidificar no verão e a sua chegada anuncia que está para breve o aumento da temperatura. Os pinhais acima dos 1400 metros sacudiram a neve que os cobria e voltam a deixar entrar os raios de sol. A vegetação que esteve soterrada pela neve voltará agora a estar liberta e acessível aos animais da floresta. As camadas inferiores de neve que cobriam os arbustos são as últimas a derreter e vão finalmente libertar as suas folhas e raízes. Começamos a ver, no topo do Planalto Central, as flores pioneiras que surgem mal o sol aparece. E a água que escorre é a dos últimos cristais de gelo deste inverno. Estamos acima dos 1900 metros e só agora, em inícios de abril, é que estes musgos podem respirar livres da pressão sufocante do gelo. Estes arbustos mantiveram-se num estado adormecido. As folhas não congelaram, nem as raízes secaram.
estão hoje como estavam no dia em que os primeiros cristais de neve pousaram na serra. Os musgos são plantas que têm a característica extremamente valiosa de se fixarem às rochas, não tendo propriamente raízes que lhes permitam absorver água. A absorção é feita pelas partes verdes da planta, dependendo assim da água que se acumula à superfície e da umidade atmosférica. A sua reprodução é feita através da água que escorre e que transporta as células sexuais de uns indivíduos para outros, permitindo a manutenção da diversidade genética das populações. Na Serra existe um testemunho monumental de uma era longínqua. O Vale Glaciar do Zézer, que une as águas que escorrem para o norte do cume da Serra, é um verdadeiro cemitério de blocos graníticos. Há cerca de 30 mil anos, havia neste vale um enorme glaciar de milhões de toneladas de gelo com 13 quilómetros de comprimento. Os glaciares são as forças erosivas mais poderosas do planeta, que arrastam enormes blocos de granito, como os que podemos encontrar em toda a encosta norte da Serra da Estrela. Estes aglomerados estão distribuídos um pouco por todo o lado. Hoje fazem parte da paisagem e são reconhecidos quase individualmente. Devido ao seu enorme peso, têm servido de poleiro, de abrigo e de referência para animais e pessoas ao longo de milénios, adquirindo muitas vezes uma identidade especial. Muitas destas rochas têm nomes transmitidos de geração em geração, como no caso da cabeça da velha, pelo aspecto antropomórfico que apresenta. O cuco canoro é mais um visitante primaveril dos cumes da serra. Geralmente os cucos evitam as zonas de maior altitude, mas este parece estar decidido a permanecer aqui nesta primavera. Os cucos procuram sobretudo lagartas para se alimentarem. E este parece estar a dar-se bem aqui. Ficará no máximo até julho, migrando depois para outras regiões do continente europeu. Os aglomerados de blocos graníticos que estão espalhados pela serra oferecem abrigo a muitas espécies e são um componente fundamental desta paisagem, que tem pouca vegetação, mas muitos esconderijos. Esta é uma lagartixa ibérica. Só muito raramente sobe acima dos 1400 metros. E ao contrário de outras lagartixas da serra, esta espécie não hiberna. Nos últimos meses, suportou temperaturas capazes de gelar até animais de sangue quente. Os répteis têm a capacidade de fazer diminuir o ritmo do seu metabolismo, passando por estados de latência intermitentes. Ao contrário da lagartixa, eis aqui um animal que passou o inverno a hibernar. É um predador da lagartixa e ela parece alarmada. É uma cobra de escada e está cheia de fome. Apesar de ser uma cobra pequena, a lagartixa não está livre de perigo. A cobra de escada é um predador de emboscada e muito dificilmente conseguirá surpreender a lagartixa, que parece estar sempre um passo à sua frente. Por fim, escapa-se. Hoje não faz parte da emenda.
A cobra de escada é uma das mais belas cobras da nossa fauna e deve o seu nome às duas linhas negras que percorrem o dorso e que estão ligadas por linhas transversais. O conjunto faz lembrar uma escada. Tal como a maioria das cobras em Portugal, não é venenosa e alimenta-se apenas de pequenos roedores, de répteis, anfíbios e pequenas crias de aves. Apesar de serem predadores temíveis, as cobras são um elemento habitual na dieta de muitas águias e mamíferos e, sendo assim, têm de estar sempre alerta. Hoje não tive sorte na caçada. Para um animal que resistiu ao inverno inteiro sem se alimentar, mais um dia de jejum não será muito grave. Há grandes áreas da serra que não têm uma cobertura de solo propícia à vegetação de grande porte. Depois de ter ardido a vegetação natural há vários séculos, hoje resistem apenas as piorneiras da estrela e as caldoneiras, espécies muito resistentes, tanto ao frio como aos solos pouco ricos em matéria orgânica. Estas especialistas da altitude são essenciais para os milhares de insetos que se alimentam tanto do néctar como da seiva destas plantas. Por esse motivo representam um elo fundamental na cadeia alimentar do ecossistema. As borboletas são agentes polinizadores essenciais. Tal como as abelhas transportam o pólen de umas flores para as outras, o seu papel é determinante na reprodução das plantas de que se alimentam. Estas pequenas interações passam muitas vezes despercebidas ao ser humano, mas são de facto as mais importantes em qualquer ecossistema. Sem elas, a vida vegetal morreria e seria impossível suportar os elos seguintes da teia alimentar. Agora, em plena primavera, milhares de insetos estão a depositar os seus ovos, sobretudo junto aos cursos de água, para eclodirem em grande número no início do verão. Descer as encostas da Serra da Estrela significa encontrar algumas das raras manchas de floresta natural que ainda subsistem. Estes bosques, situados entre os 900 e os 1400 metros de altitude, são compostos por espécies como castanheiros, vidoeiros, carvalhos negrais e faias. Estas pequenas manchas de vegetação resistiram a incontáveis anos de alteração intencional da paisagem, sobretudo através do fogo e derrubo de árvores, para a pastorícia, o cultivo ou a reflorestação. Este seria o cenário mais comum na serra, e a estas árvores juntar-se-iam outras, como os teixos e o azevinho, dos quais restam hoje relativamente poucos exemplares. A preservação destas manchas de floresta nativa é fundamental para que a estabilidade do ecossistema da serra não se deteriore totalmente. São elas que ainda vão mantendo o equilíbrio natural da paisagem. É nestas florestas nativas que se abrigam muitas espécies e, como já vimos, é nos milhões de pequenas interações que está a chave do equilíbrio de qualquer ecossistema. Esta pequena lagarta de borboleta está perfeitamente camuflada na floresta. E bem precisa, pois os perigos que enfrenta são tantos como as aves que a rodeiam. Movimenta-se de modo a não chamar a atenção e não dá um único passo sem uma linha de segurança feita de uma seda que ela própria produz. Esta é uma cria de pisco de peito ruivo. Apresenta ainda a penugem de juvenil,
sem o peito laranja avermelhado, característico dos adultos da espécie. Este é o progenitor. Parece cansado e certamente estará. Tem de alimentar a sua ninhada de 3 crias. Estas, apesar de terem já o tamanho dos pais, continuam a depender deles para se alimentarem. Nesta fase, os interesses de progenitores e crias parecem estar em conflito. Os pais tentam que elas saiam do ninho o mais rápido possível e elas preferem continuar a receber alimento sem fazer qualquer esforço. Para contrariar isto, os pais começam a trazer cada vez menos alimento e levam-no para cada vez mais longe. É desta forma que obrigam as crias a iniciar os primeiros voos. Esta estratégia parece resultar a favor dos pais, que vão estimulando a curiosidade e o instinto das crias. Com o tempo, as crias abandonarão o ninho e encontrarão o seu próprio território. Não é comum as crias de uma ninhada atingirem todas a idade adulta. Mas por enquanto ainda têm uma tarefa árdua pela frente, se quiserem garantir o êxito da sua descendência. As partes mais recônditas das florestas da Serra encontram-se em bom estado de conservação e permitem até o regresso de algumas espécies que durante alguns séculos não foram avistadas por aqui. É o caso do esquilo vermelho. Esteve extinto em Portugal durante séculos, mas recentemente populações oriundas do norte de Espanha têm migrado lentamente para Portugal e chegaram também à Serra da Estrela. Mas aqui encontraram os perigos do costume. Um gato bravo é um predador pouco conhecido nos bosques da Serra. Não é um gato doméstico asilvestrado. É antes uma das 2 espécies de felinos selvagens que ocorrem no nosso país, sendo que a outra é o lince ibérico. O gato bravo é um predador da floresta, com movimentos rápidos e um instinto certeiro, e todos os pequenos animais são presas potenciais. Quando o gato bravo está presente, ficam todos alerta. Mais de 1/4 do Parque Natural está classificado como área ardida, e a área destinada à exploração florestal representa cerca de 1/5. Nas maiores altitudes, os pinheiros bravos são as árvores mais prevalentes, sempre rodeados pelo tom amarelado das piorneiras da estrela. Mas à medida que vamos descendo as encostas, observamos pequenas manchas de outras espécies de árvores que proporcionam condições benéficas a vários animais. Os pinhais oferecem abrigo a muitas espécies de pequenas aves que aqui construíram os seus ninhos e que irão permanecer por cá até serem suficientemente fortes para procurar novos territórios. Mas, para que um sistema tenha uma boa base de sustentação, é essencial que a cobertura vegetal inclua o maior número possível de espécies. As diferentes espécies de plantas, fungos e animais que existem num determinado ecossistema desempenham funções que se complementam umas às outras, coisa que não acontece nas monoculturas intensivas. Esta águia de asa redonda construiu o seu ninho num eucalipto, que oferece pouco mais do que um suporte físico. Aqui, ela não encontrará alimento. Terá de o procurar noutras áreas. Nesta pequena mancha de floresta nativa, o outono começa a mostrar as suas cores. Lentamente, algumas das árvores vão deixando cair as folhas, cada uma ao seu ritmo. Este é o ciclo dos materiais. As árvores devolvem ao solo os compostos orgânicos que não conseguem aproveitar, dando assim aos organismos decompositores o alimento de que precisam para viver. Da atividade destes organismos
resultam compostos minerais que ficarão de novo disponíveis para as plantas da floresta. É assim que ao longo dos anos se constrói um solo rico, com capacidade de se regenerar, essencial para a manutenção das magníficas florestas que povoam o nosso planeta. Os frutos, com as suas sementes, caíram no outono e encontram o seu lugar no solo. As sementes que não germinarem este ano ficarão protegidas até à primavera seguinte. Os fungos desempenham um papel essencial na decomposição da matéria orgânica e a sua presença é sinal do bom estado de conservação de uma floresta. Os castanheiros, medronheiros e azevinhos esperaram até agora para oferecer o que têm de melhor e para atraírem os animais. Estes, por sua vez, irão aproveitar da melhor forma a época da abundância para terem mais hipóteses de sobreviver ao inverno. Esta interdependência de plantas e animais evoluiu ao longo de milhões de anos, tendo originado as complexas relações simbióticas que observamos na natureza. E há uma simbiose que hoje é muito especial na Serra. Os carvalhos estão entre as últimas árvores a dar frutos. As bolotas servem de alimento a dezenas de espécies, como gaios, chapins, javalis e corços. Mas há uma que depende mais do que qualquer outra deste recurso vital. Cada esquilo vermelho chega a enterrar mais de 1000 bolotas em cada outono. E esta é uma época em que vai estar muito ocupado. Mas, como sempre, tem de estar alerta. Há um predador implacável na floresta que é muito eficaz e extremamente silencioso. A coruja do mato caça especialmente à noite. Mas neste fim de tarde, os esquilos estão tão ativos que chamaram a sua atenção. As suas crias ainda andam por perto e talvez por isso esteja a atacar mais cedo do que é costume. Mal detecta a presa, lança-se para o ar sem fazer barulho. Os esquilos, talvez alertados pelo piar da cria, aperceberam-se do ataque e vão refugiar-se na folhagem. O grupo está a comunicar e deste modo deixam poucas hipóteses à coruja, que depende muito do efeito de surpresa para ser eficaz. Apesar do esforço, terá mesmo de esperar pelas horas de escuridão para conseguir uma refeição. Os esquilos vão sobreviver mais um dia e continuar a recuperar o lugar que outrora perderam. Esperemos que, como eles, outras espécies consigam regressar e retomar o seu papel no cenário fantástico da Serra da Estrela.